uma autoimagem constituída sobre tais conceitos pode trazer sentimentos de inferioridade ou superioridade. Como você se vê, como as pessoas lhe verem, é quem vai trazer o conceito de quem é você. Davi, o Davi da Bíblia, o Davi que foi ungido por Samuel, o Davi filho de Jessé, ele tem um bom exemplo, possamos entender sobre a autoimagem. Ninguém acreditava que Davi, dentro de si, tinha um espírito de guerreiro, de líder. É tanto que a história fala que quando Samuel foi ungir o rei, chegou na casa de Jessé, procurou a Jessé pelos seus filhos. E Jessé preparou todos os seus filhos que achava que tinha porte para ser o rei. Os seus filhos que lutavam em guerras. E nem sequer lembrou de Davi. Porque na mente dele, a imagem que ele tinha era de um homem frágil, de um homem incapaz de defender o seu povo. Mas Davi, dentro de si, ele se via como um guerreiro. Ele se via como um grande homem lutador, um grande homem defensor do seu povo, um homem disposto a defender o seu povo. Então, a autoimagem, ela é tudo. Tanto ela pode construir uma grande história, um grande homem, como também pode ser a desgraça e o insucesso do homem. Mas nós temos que olhar para nós como Deus olhou para Davi. Deus, ele não olhou para Davi igual o homem olha, coitadinho, tão pequeno, tão frágil. Deus olhou para o espírito de Davi, que era um espírito de um guerreiro. Davi provou a sua força lutando contra aquele gigante que atormentava a cada um daquela região, que atormentava a cada um do exército que defendia aquele povo, que afrontava, desafiando, perguntando se não havia pessoas, se não havia homens para lutar. O gigante e Davi. Por isso que eu uso essa palavra autoimagem para despertar você que está ouvindo esta mensagem. Cuide da tua autoimagem, mas olhando da forma que Deus olha para o ser humano. E nós também devemos olhar para o nosso próximo com o olhar do reino de Deus, porque é Deus que nos dá força, é Deus quem prepara o homem para ser um vencedor, para desafiar o gigante deste mundo que estamos vivendo. Quantos gigantes temos que vencer? Não digo nem a cada dia, mas a cada instante em nossas vidas. Gigante em várias áreas. Gigante em nosso lar, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com as dificuldades de se prover alguma coisa para a família. Mas nós temos que olhar com o olhar de que Deus é ao nosso favor. Foi assim que Davi olhou para aquele gigante.
Ele olhou com a certeza que Deus era a favor dele. Ele não olhou e disse: eu sou pequeno, eu sou tão fraquinho, se aquele gigante me der simplesmente uma petelecada em minha orelha, eu cairei. Não. Davi olhou e disse: quem é esse gigante para desafiar o Deus vivo, o exército do Deus vivo, para desafiar o povo de Deus? Davi viu o mover de Deus, o agir de Deus sobre a sua vida. Davi não viu as suas forças, mas ele olhou para o alto e ele viu que Deus seria com ele. Então que nós possamos fazer isso. Ver Deus com a gente. Ver Deus. Mesmo quando as coisas, mesmo quando algo não vier dando certo, mesmo quando a sua vida não vier dando certo. Porque aparentemente a vida de Davi não vinha dando certo. Não para ser o rei daquele povo. Não para ser o rei, porque o seu pai tinha esquecido, porque Samuel não se agradou da autoimagem de Davi quando olhou ele. Até o próprio Samuel, quando olhou, disse: não, o que Deus quer fazer? O que Deus quer fazer? É esse aí, eu penso que Samuel falou, é esse aí, ele falou para si próprio, é esse aí. Mas Deus não atenta para a aparência, Deus não olha da forma que o homem olha. Você não deve olhar as coisas da sua forma, se achando incapaz, achando que não tem como você vencer, porque você é um escolhido, você é uma escolhida, você tem a unção de Deus na sua vida. Então creia e deixe Deus agir. E a Bíblia diz que Davi foi rei sobre aquele povo e que Davi nunca perdeu uma batalha. Então o menino, o que aos olhos normais, carnais, era incapaz, foi o maior rei sobre aquele povo. E ainda se tornou o homem segundo o coração de Deus. Então, dá um segredo para se vencer gigante: é deixar Deus agir, deixar Deus tomar a direção, confiar em Deus, fazer aquilo que lhe compete, porque competia para Davi tomar a atitude de guerreiro de Deus, porque havia um exército, havia um povo que era um povo de Deus, mas que temia o gigante. Davi tomou a atitude que lhe competia. Davi foi até o gigante e disse: quem é esse para afrontar o exército do Senhor? Pediu permissão ao rei Saul para ir lutar contra aquele gigante. Então, também nós temos que ter essa autoestima de que devemos nos colocar de pé, nos colocar à frente, para que Deus nos use ao seu favor, nos colocar na posição de guerreiros de Cristo para vencermos os gigantes de nossa vida, o gigante que vem tirando felicidade dos casais, o gigante que vem tirando a felicidade da nossa sociedade, do nosso povo.
Vivemos dias maus, vivemos dias difíceis, dias que pessoas não acreditam mais em administradores públicos, em sua maioria das vezes, e fortemente no meio político, onde a sociedade já vive desacreditada, com tantas ações, com tantas roubalheiras, com tanta história de mensalão, com tanta corrupção, CPI, e vem sendo apurado tanta corrupção, tanta coisa errada, e muitas das vezes, não dá em nada. Ninguém é penalizado, ninguém é posto a pagar pelo mal que o fez a sociedade. E às vezes não há mais como ser corrigido, porque como corrigir vidas que foram perdidas em um pronto-socorro, em um hospital, por falta de médicos, por falta de equipamentos para diagnosticar as doenças e resolver o problema do cidadão. Quantas vidas perdidas que não podem ser reparadas? Mas nós devemos nos colocar como se colocou Davi. Não nos colocarmos igual se colocou aquele exército, igual se colocou o próprio Jessé, o pai de Davi, que não acreditava que Davi poderia ser o rei. Nós temos que nos colocar acreditando na solução, porque há um ditado que diz: para que o mal triunfe, basta só que o bem cruze os braços. Se você, cidadão de bem, que se diz ser de bem, e eu creio que é de bem, e é de bem, ao invés de se colocar na posição de fazer a justiça, não a sua, mas a justiça de Deus, a justiça do reino, e cruzar os braços, você está dando legalidade, autoridade, para que o mal triunfe. E da mesma forma, você está corroborando com o mal. Então temos que fazer a nossa parte, porque tanta corrupção na política, na justiça, na segurança do nosso país, nos poderes públicos, e muitas das vezes a gente ficamos dizendo que não tem jeito, e às vezes até contribuindo para que aquilo aconteça. Olha, sempre que você escolher fazer o certo, por mais que as pessoas lhe decepcionem, por mais que os órgãos que você escolheu para acreditar lhe decepcionem, você está dando um passo para fazer o bem, corrigir o mal que estão fazendo ao nosso Brasil. Então, comece por você. Construa em você uma autoimagem de que em Cristo Jesus, de que no reino do céu você pode ajudar a nossa sociedade. Você pode fazer algo de bom para o nosso povo, defendendo o nosso povo, a nossa gente, defendendo das más políticas públicas, defendendo da injustiça da justiça, defendendo nossas crianças, defendendo a família cristã, a família constituída por Deus, defendendo a paz do Senhor em nossos lares. Vivemos em dias turbulentos, mas porque a nossa sociedade
não tem dado ouvido à palavra de Deus. Davi venceu o gigante, Golias foi ao chão. Deus mandou que Samuel ungisse um novo rei para Israel, mesmo ninguém acreditando, mesmo as pessoas olhando para Davi e não vendo nele condições para defender o seu povo. Não nos julgamos pelos valores mundanos. Não deixamos que tais valores sejam determinantes dentro da nossa vida, da igreja e da nossa sociedade. Buscamos a unção que nos fará vitoriosos. Buscamos o óleo derramado sobre Davi. Representa o Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar. Que nossa sociedade possa abrir os olhos. A solução em Cristo Jesus para todo mal.